Volta às aulas durante a pandemia. O que nós devemos considerar? Somos favoráveis? Somos contrários? O que você, pai, você, mãe, precisa saber para ter segurança em relação à volta às aulas? Fique conosco aqui até o final desse vídeo, se inscreva no canal, esteja aqui com a gente que nós vamos falar sobre esse tema tão atual, tão polêmico e tão necessário. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fausto Carvalho, médico pediatra e escritor, e tenho falado bastante sobre volta às aulas, né? Nós participamos há quase 2 décadas do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo e tenho dado entrevistas, falado em nome da sociedade sobre esse tema, volta às aulas. Volta às aulas é um tema que deu muita polêmica, né? Infelizmente, como tudo nessa pandemia no nosso país, da Covid-19, foi politizado, né? Nós temos ainda posições muito aquém em relação à base científica e muito de opinião. Eu queria trazer alguns dados que são importantes para a gente pensar junto, eu, você, você pai, você mãe, e para você pensar também com o seu pediatra, conversar com ele sobre a questão da volta às aulas. Em primeiro lugar, nós sabemos que hoje, né, a Covid-19 é uma doença que ela atinge bastante a população, tem uma mortalidade em torno de 2,5%, é grave em vários casos, né, exige internação em cerca de 5 a 10% dos casos, porém a gente tem visto nesse um ano de pandemia que ela atinge de maneira mais leve ou quase não atinge tanto as crianças, né? Não que não haja crianças que morreram, nós tivemos quase 600 crianças que morreram no nosso país de Covid nesse ano, mas se a gente pensar no número total de mais de 226 mil pessoas mortas, a quantidade, a proporção de crianças realmente é pequena, e o que a gente tem visto é isso. Poucas crianças tendo necessidade de internação e muitas evoluindo super bem de maneira assintomática. Outro ponto a considerar é que no Brasil nós somos o país que mais ficou com as escolas fechadas, né? A média mundial foi de 20 semanas letivas, 20 semanas de aula perdidas, né, entre aspas, sem aula presencial. E no Brasil nós ficamos em torno de 40 semanas com as escolas fechadas. Isso pode levar ao aumento da evasão escolar, desânimo de crianças que têm dificuldade. Outra coisa que a pandemia deixou claro foi a desigualdade nas oportunidades de ensino e piorado, agravado pela desigualdade do acesso à informática, do acesso à internet, do acesso à informação na forma digital. A gente sabe que nem todo mundo tem condição de ter o acesso e muitos foram prejudicados. Eu mesmo já ouvi uma fala de uma mãe que ela estava muito angustiada porque mora num sítio e lá não pega sinal de celular legal e ela precisava todo dia subir uma montanha para ter um acesso a um ponto de internet, um pouco de internet e receber aquilo que deveria ser ensinado para os filhos. Há crianças também que tiveram problemas nutricionais porque, infelizmente, na realidade do nosso país como um todo, né, muita gente tem na refeição da escola a principal refeição, a refeição mais equilibrada nutricionalmente que a criança tem. Então, o fato dela não estar na escola, isso está gerando um risco nutricional a ela, além da questão do risco para as crianças que sofrem violência doméstica, abuso sexual, abuso moral, violência física, tem se intensificado dentro das casas, né, com as famílias aglutinadas, né, presas dentro de um lugar pequeno. Então tudo isso tem que ser considerado. Estamos numa situação confortável que não há transmissão do vírus? Não, no nosso país nós temos um índice ainda grande de transmissão, temos muitos casos ainda, e isso também joga contra a questão da volta às aulas. Então como que eu posso fazer como pai, como mãe, para considerar essa questão da volta às aulas? Primeiro, considerar como é que está o aspecto emocional do seu filho, se ele está temeroso a ir à aula ou não, é um aspecto importante, né? Tem crianças que estão muito animadas na volta às aulas, querendo muito voltar, por mais que a escola não seja mais a mesma, né? As escolas vão ter que trabalhar com 20, 30, 35% dos alunos, com aulas híbridas, né? Segundo, como que é a situação
familiar de saúde. Seu filho tem algum problema crônico de saúde? Tem alguém na família com algum problema muito sério de saúde, muito grave, com imunossupressão, por exemplo, portadores de câncer, diabéticos crônicos, hipertensos, obesidade. Enfim, se há casos assim na família, discuta com seu médico, com o pediatra da sua família sobre a questão da volta às aulas. Terceiro, exerça o papel de pai e de mãe na educação do seu filho, né? Muita gente advoga que a escola está tão ruim, eu acho que eu vou ensinar meu filho em casa. Mas quando a gente teve essa oportunidade agora, né, no ano de 2020, como foi difícil, né, para a maioria dos pais ensinar as coisas da escola. Não é fácil, a gente não tem ensino em didática e não é simples passar conhecimento. É uma coisa que parece fácil, mas não é. Então é necessário a gente pesar o quanto o aluno está aprendendo em casa, o quanto a gente tem de disponibilidade de tempo e o quanto também a questão presencial é essencial. Lembrar que para as crianças menores, né, o vínculo com a professora é maior, né, é necessário esse vínculo emocional e um emocional que é importante, mas é diferente do papel do pai e da mãe. Né? Quando as crianças ficam mais manhosas com os pais, com a mãe, né, quando vai estudar e com a professora tem outra atitude. Então, tudo isso tem que ser considerado na sua questão da volta às aulas. E pai e mãe, conheçam a escola dos seus filhos, conheçam, ver se há condições de higiene, como é que está preparado para essa volta às aulas, como é que seria o ritmo das aulas, se é toda semana, se uma semana presencial, outra em casa, enfim, tentar entender a dinâmica para que você tenha maior percepção. Além disso, eu sugeriria, né, tem alguns documentos, tem um especial que eu gostaria, se você pai e mãe puder ler, chama Recomendações sobre a Volta às Aulas, está no site da Sociedade de Pediatria de São Paulo, no spsp.org.br. Né, é um documento oficial feito por uma câmara técnica, eu fui um dos relatores, né, mas eu da área de saúde escolar, o pessoal da segurança, o pessoal da infectologia pediátrica, junto, né, foi uma comissão feita entre o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, nós sentamos juntos, fizemos uma reunião e fizemos um relatório sugerindo, colocando todos os senões, os poréns, os motivos para voltar às aulas e os motivos que a gente deve ter cuidado na volta às aulas. Claro que vamos voltar, haverão casos de Covid, haverão alguns pequenos surtos. Na Inglaterra, que eles tiveram um trabalho bastante bem feito sobre isso, de vigilância. Em quase 20 mil escolas, quando voltaram às aulas, eles tiveram 323 casos de surtos de Covid numa escola. Ou seja, é um número considerável. É pequeno, no geral, mas é considerável, porque aquelas escolas tiveram que fechar por completo, porque tiveram muitos casos. Então, haverão surtos, haverão casos de escolas que voltam e de repente o vírus se dissemina, mas é possível a volta desde que a gente tenha consciência, monitoramento, né? E também outra coisa que a gente sempre luta, que os professores sejam vacinados o mais rápido possível. Ficam aqui essas dicas, você pode procurar mais, só colocar meu nome aí, Fausto Carvalho ou Fausto Flor Carvalho na internet, volta às aulas, você vai encontrar também algumas participações da gente em jornais, em telejornais, em internet, em programas de entrevista, falando sobre esse tema que é tão importante para que você tenha o maior número de informações possível e decida junto com a sua família de maneira segura sobre a questão da volta às aulas. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para que você sempre receba os vídeos e lembrar que a gente está aqui sempre às terças e sábados às 15 horas com vídeos novos. Obrigado e até mais.